Tudo bom, pessoal? Bem-vindos a mais um momento de reflexão e meditação em apenas um capítulo da Bíblia. Você já sabe, você está acompanhando os nossos outros vídeos, a gente está meditando em um capítulo. E se você não nos conhece, seja bem-vindo, já aproveita aí, se inscreva no canal, dá um like, compartilha com os amigos, você que está chegando também dá um like, porque hoje nós vamos refletir no primeiro capítulo da primeira carta de João. Muito bem, a Bíblia, lá no final dela, já chegando em Apocalipse, nós temos as três últimas cartas de João, a última, uma carta de Judas, e depois, que no caso seria um dos irmãos de Jesus, e depois Apocalipse. Nessas cartas de João, primeira, segunda e terceira, nós vamos preparar então esses próximos vídeos meditando em cada capítulo dessas cartas. João ele está escrevendo para um público, a gente vai explorar isso melhor, trabalhando com assuntos sobre um pouquinho de identidade de Cristo, sua divindade, o meio cultural onde eles viviam, que era um pouco místico, enfim, João ele vai trabalhar nessa ideia aqui, tá bom? E nesse primeiro capítulo, eu já vou avisando, a impressão que dá é que o primeiro capítulo deveria terminar no segundo capítulo, lá no verso 10, porque o assunto dá para juntar aí, entendeu? Mas a gente vai fazer só o capítulo 1 e a gente vai meditar em algumas lições curiosas, inclusive um dos versos mais famosos da Bíblia está aqui no primeiro capítulo. Então vamos lá, prestando atenção aí, a gente poder acompanhar. Eu vou começar a leitura no verso 5, onde ela vai dar uma identidade de Deus. João, ele começa a escrever a sua carta, ele faz uma introdução, um pequeno prólogo, e aí então ele vai falar sobre Deus. Olha que curioso, no verso 5, pega aí a sua Bíblia, pode ser um livro como esse aqui, um smartphone, um tablet, enfim, pega lá, abra em 1 João, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Essa parte é linda, 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 a gente pode ficar muito tempo aqui meditando, porque ela é muito curta e na leitura do dia a dia a gente passa batido. Mas aqui você está fazendo uma leitura de quem é Deus. Deus é luz. Será que a gente pode interpretar literalmente que Deus é luz? Bom, Deus ele é divino. Deus ele é amor. Deus ele é caminho. Deus é porta. Deus é espírito. Deus é bondoso. Deus é luz. Então existem muitas definições de Deus. É difícil a gente dizer se Deus é literalmente um caminho, literalmente uma porta, literalmente uma luz. Mas a parte seguinte, ela dá uma noção do princípio, de uma pista. Eu não posso explicar direito quem é Deus, porque a minha cabeça, ela não consegue entender isso. A cabeça do ser humano, por mais inteligente que ele seja, ele é muito finito perto de uma divindade. E aqui está escrito que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Por que eu estou enfatizando esse verso? Vez ou outra, alguns irmãos eles falam assim, Deus ele também é mau, ou Deus ele criou o mal, porque está lá escrito na Bíblia. Bom, está lá escrito na Bíblia, lá em Isaías, mas a maioria dos versos não diz que Deus criou o mal, só diz aquele ali. Você já viu o contexto pelo qual foi escrito aquele ali? Porque o contexto desse aqui, ele vai explicar como Deus e Jesus, eles estão unidos, eles estão trabalhando em prol do crescimento e desenvolvimento pessoal do público que está recebendo essa carta. Então aqui João ele está dando uma força, uma ênfase para que os irmãos entendam que Deus ele não é uma peça literária, ele não é um folclore ou ele não é um personagem mítico, ele não é um mito.
Deus ele é pessoal. E João ele já começa dando uma pista. Deus é luz. Aqui a gente vai ver daqui a pouco um motivo pelo qual João deva ter chamado de Deus como luz. Depois de João identificar Deus como luz e nele não há treva nenhuma, a gente até pode dizer, né, que essa é uma parte tipo científica, né? Porque a ciência diz que não há escuridão, há ausência de luz. Bom, é claro, né? Se há ausência de luz, há escuridão. Mas é porque não há luz. E aqui João está falando, Deus é luz, então não há treva nenhuma, é óbvio. Ele é luz, não há treva nenhuma. E agora João ele vai nos ensinar 3 lições que eu quero compartilhar com você. Beleza? Vamos prestar atenção na primeira lição, que está no verso 6. Acompanhe a leitura. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O verso começa dando um aspecto de desafio, assim, parece que João está conversando tete a tete com uma pessoa. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas não praticamos e tal. Então, as 3 lições, elas vão começar como se fosse uma conversa ali, 3, 4 pessoas, um grupo, um pequeno grupo ali, e ele está dando uma linguagem como se fosse uma exortação, uma orientação. Pessoal, está aqui no verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, João ele estava mostrando, assim como Pedro, o seu lado pragmático. Não adianta você falar que eu tenho comunhão se você anda nas trevas. Você sabe o que é comunhão? Então vamos lá. Quando você procura uma definição de comunhão, você vai encontrar uma definição tipo essa daqui. Comunhão é um relacionamento íntimo baseado em interesse mútuo. E comunhão também está no interesse de cuidar do outro. Agora que a gente entendeu o que é comunhão, a gente começa a perceber que João ele está sendo claro. Não basta você ter conhecimento de Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Nessa quarentena, nós fomos impedidos de e agora, completa a frase, nos relacionar ou entrar em contato. Bom, se não tivesse a tecnologia, porque entrar em contato nós não podemos nessa quarentena, mas em comunhão nós podemos. Virtualmente nós podemos, através do celular, do computador, enfim, nós podemos entrar em contato uns com os outros. Isso é uma comunhão. Eu não posso apertar a mão de Deus, dizer a Ele, Senhor, obrigado por mais um dia, agora eu vou trabalhar, me abençoa. Não. Eu posso falar com Ele, eu posso me relacionar com Ele. Isso é uma comunhão, é um desenvolvimento de fé. E aí, João ele está dando uma luz para a gente. Ele está dizendo que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, aí sim nós vamos ter a melhor resposta para as nossas dúvidas. Ela está no verso 7. Vamos lá? Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se você tem dúvidas sobre como é manter comunhão com Deus, João está dando uma pista. Você fala com Ele, você ora, você entrega suas preocupações a Deus? Pois é, porque se você faz isso com Deus, você também mantém comunhão com os outros. Você liga para os outros, manda um beijo, um abraço, abençoa, diz que orou por ele, abre o seu coração, né? Tenta acertar alguma situação com um amigo, com um irmão de igreja, enfim. Não basta apenas você ter comunhão com Deus, isso demonstra que você também tem comunhão com os outros. É mais ou menos trabalhar com a virtude, sabe? Quando a gente tem virtude sobre virtude e mais virtude, a gente desenvolve outras virtudes. Isso daqui a gente vai entender na segunda lição, que está no verso 8. Então vamos lá, vamos ler o verso 8 para a gente poder entender essa parte aqui. O verso 8 diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mais uma vez, João está falando, conversa ali, de pequeno grupo, né?
Ó, se dissermos que não temos pecado. Prestou atenção nessa frase? Aqui eu passava batido. Mas quando a gente começa a refletir, a gente entende que João ele não está falando sobre cometer pecado, sobre agir errado. Aqui ele simplesmente está dizendo que nós não temos, ou quer dizer, nós erramos quando dizemos que não temos pecado. Isso não é virtude nenhuma. Sabe, às vezes a pessoa, né, você conhece pessoas que não acreditam em Deus e elas são muito educadas, muito inteligentes, muito simpáticas. Mas ter virtude sem Deus é viver bem com data de validade. Ter virtude com Deus é viver bem pela eternidade. Quando João diz que nós temos pecado, é mais ou menos aquela aula de teologia que eu tive na faculdade, quando um professor ele chegou lá e disse assim: nós, quando nascemos, somos como um papel em branco. E à medida que formos agindo e tratando as pessoas, nós estaremos escrevendo nossa história nesse papel, e aí sim é que Deus pode nos julgar. E aí começou uma discussão, porque nós, alunos, entendemos na Bíblia. Bom, a Bíblia não diz exatamente isso. Aí, como não? Aí a gente falou: professor, o papel pode até ser branco, mas ele já está encardido. Porque nós não nascemos puros, nós já nascemos em pecado. Mesmo um bebezinho que não tenha culpa nenhuma de ter nascido, ele não está com papel branco, o papel dele já está encardido. Por isso que João escreve um dos versos mais lindos e famosos da Bíblia, que é o verso 9. Olha que verso lindo, com certeza você conhece ou até já sabe de cor. Eu vou ler aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ora, João está sendo claro, não adianta esconder que eu não tenho pecado. Às vezes, eu vou dar um exemplo utilizando o casamento para você entender. Às vezes, quando eu brigo com a minha esposa, eu tenho a sensação que eu resolvi muitos problemas, mas um ou outro problema fica meio engasgado, parece que não está bem resolvido. De qualquer forma, nós estamos convivendo, nós estamos juntos, estamos casados, estamos nos relacionando, estamos vivendo. O que eu quero dizer com isso é que nós temos pecado. E uma vez que nós temos pecado, existem coisas que não estão bem resolvidas. Nós precisamos ser sábios para entender que nem tudo está resolvido nessa vida. Essa ideia de termos pecado, ela é muito importante. Por quê? Porque existem pessoas que pensam que se nós não cometermos pecado durante a nossa vida, nós alcançaremos a perfeição. Será que é isso que a Bíblia diz? Vamos ler um verso da Bíblia para nos ajudar a entender essa parte de 1 João. Então vamos para Isaías 53, um capítulo famoso, porque lá fala sobre o Messias. Então vamos para Isaías 53. Aqui em Isaías 53, no verso 4 e 5, nós lemos o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa parte, ela se conecta com Gênesis capítulo 3. Por quê? Porque algumas pessoas que gostam ali do perfeccionismo, eles dizem assim: ah, não, isso aqui não é a nossa natureza, isso aqui são as ações pecaminosas. Ó, tá escrito ali, ó, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Eu não transgredi nada, então ele não foi traspassado pela minha transgressão. Dando a impressão que é uma ação. Mas a gente está trabalhando com a natureza. Por quê? Porque lá em Gênesis 3,
No verso 15, você já sabe disso, é a primeira profecia bíblica, né? Então, vamos ver o que diz ali? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, aqui parece que Adão e Eva, eles estavam perfeitos e não tinham cometido pecado nenhum. E aí? Me conserta. Tinha ou não tinha? É claro que tinha, né? Então, quando Deus ele fala dessa profecia, Adão e Eva, talvez, não estivessem mais pecando, mas eles já haviam pecado. Se eles já haviam pecado, então a sua natureza exigia um pagamento. Porque em Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. E aí então, Deus, aqui em Gênesis 3, ele diz assim, olha, ele vai ferir o calcanhar, mas você, a descendência, vai ferir a cabeça dela. E aí, com o decorrer do tempo, você vai lendo a Bíblia e vai percebendo que as profecias messiânicas, elas tratam exatamente sobre, mesmo que o homem não pecasse, Deus, ele já havia prometido, eu vou cumprir isso daqui, eu vou salvar o homem porque o homem já está em pecado. Ponto. Mesmo que ele não tivesse agido, entrado em ação. Entendeu como é que é? Vamos voltar lá para 1 João. Bom, nós já vimos que o verso mais famoso do capítulo 1 é o verso 9, que tem a ver com esse ter pecado, mesmo que você não tenha cometido o pecado. E aqui é a parte bonita, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Porque Ele sabe que nós, por nós mesmos, não temos condições de resolver o problema do pecado. Ele pode resolver. Então tá lá, Gênesis, Isaías, tem outras passagens. Mas essas aqui já dão uma base boa para a gente poder entender que João está dizendo, nós temos pecado. Mesmo que você não tenha cometido pecado. Mas aí ele termina o capítulo 1 com essa lição de cometer o pecado. E aí a gente começa a concluir a nossa reflexão com o verso 10. Vamos ler então? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mais uma vez a expressão se dissermos. Então, vamos recapitular? Se dissermos que temos comunhão, essa é a primeira lição. Se dissermos que não temos pecado, essa é a segunda lição. E aí vem a terceira lição, aí sim abrindo um pouquinho mais o entendimento, se dissermos que não temos cometido pecado. Não basta ter e também tem que cometer, né? Cometer o pecado, entrar em ação. E aí João está falando exatamente isso. E aí ele diz assim, se nós dissermos que não cometemos pecado, aí ele muda uma verdade, porque a sequência das verdades são a seguinte, na comunhão, está lá, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós não praticamos a verdade. Segunda lição, ter pecado. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, a verdade em nós, a verdade não está em mim. Só que aqui, parece que eu jogo para Deus esse peso, essa responsabilidade. Olha aqui, ó. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Eu estou fazendo Deus mentiroso? É isso que a Bíblia quer dizer? É isso mesmo. E fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Puxa vida. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que com outras palavras. Na comunhão, a verdade, eu não estou na verdade, ou a verdade não está em nós, aí chega ter pecado, eu não estou na verdade, e aqui a palavra de Deus não está em nós. A palavra de Deus é a verdade. É claro que a palavra também pode ser personificada. A verdade também pode ser personificada. O próprio João personificou essa palavra no Evangelho de João, dizendo que o verbo, ou a palavra, se fez carne, estava entre nós, enfim. Meu amigo, nesse capítulo nós vamos dar sequência
até o verso 10 dessa linha de pensamento que eu estou trabalhando. Mas vamos parar por aqui, porque o capítulo acaba no verso 10 e nós vamos terminar a nossa reflexão agora. Lembre-se, você pode sim cometer pecados, errar algumas vezes e pedir perdão a Deus. E mesmo que você não peque ou não cometa pecados, você ainda assim tem pecado. A nossa natureza é essa. E cuidado, para não fazer de Deus um mentiroso. Eu não quero fazer de Deus um mentiroso. Eu quero fazer de Deus o meu salvador, o meu guia. Ele que vai me ajudar. Mas não é um guia como um aparelho que eu aperto o botão e ele me guia. Não. É um guia que eu me relaciono com ele, que eu tenho comunhão com ele. E eu gostaria de orar nesse momento, para que nós pudéssemos manter essa comunhão com Deus para todo sempre. Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado porque aqui nesse capítulo nós entendemos que João está preocupado em que a verdade, em que a Tua palavra estejam em nós, porque nós somos pecadores, nós somos carentes da Sua glória. Por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, tira de nós esse orgulho, para que nós possamos entender que sem o Senhor podemos ter até uma boa vida, mas é apenas isso. Ela vai acabar aqui. Nós queremos viver com o Senhor para ter uma boa vida, mas não aqui, pela eternidade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, Deus te abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.